Olá, bom dia! Muito bem. Nós estamos aqui na segunda aula de mentoria, no segundo encontro sobre vendas emocional. Vendas, mentoria dos segredos, das técnicas, das ferramentas da venda. Eu sou Gisa Queiroz, estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências, os desafios, os aprendizados com venda direta, com várias ferramentas que eu aprendi, que eu tive experiência. Eu estou em Bragança Paulista, sejam todos muito bem-vindos. Fala aí, digita aí de que cidade você está, da onde você está me assistindo. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estiveram comigo, que hoje estão aqui novamente assistindo, participando. Acredito que anotando, aprendendo, porque é muito importante, né? Nós compartilharmos benefício e ver as pessoas evoluindo, crescendo, compartilhando, ajudando e ganhando dinheiro, né, gente? Porque venda é isso, venda é faturar. E aí, como vocês estão empenhados a entender? Hoje o nosso módulo vai ser sobre o funil de vendas. Mas eu gostaria de saber aí de vocês, qual foi o insight que você sentiu ontem? Se vocês fizeram as tarefas, qual foi a tarefa de ontem? Fazer uma lista de prospecto e o que mais? Fazer o perfil da sua estratégia de trabalho, fazer a sua lista, colocar lá como que é o perfil, qual a sua estratégia de trabalho, qual que é a sua meta, para que você possa ter uma direção nesse funil. E hoje, eu achei importante colocar nesse treinamento funil, porque eu demorei muito para entender. E eu acho que fazer a leitura do funil de vendas é a mesma coisa que você entender o caminho que é do começo, o meio e o fim. Nós temos o começo, que é o primeiro passo que nós tivemos ontem. Entender as suas emoções, entender a prospecção, e aí nós vamos avançar para o meio, e amanhã nós vamos falar do fim. Mas tudo isso depende do quê? Das suas emoções, do seu autoconhecimento, você fazer a sua leitura na hora que você se depara com certos desafios, objeções, com aquela batalha que a gente falou, que é o campo da batalha das emoções, na hora que vem o medo, na hora que vem a raiva, a alegria, tudo que é muito pode te atrapalhar no fechamento, no meio do processo. Então, o funil de vendas é exatamente isso. Vai te dar um norte. Então, vamos lá, iniciar esse treinamento. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou compartilhar a tela e dá tempo aí de você avisar a sua galera. Dá tempo aí de você avisar seu povo sobre... Vamos lá. Estou tentando aqui compartilhar, mas agora foi. Agora foi. Gente, olha,
como esse processo da pandemia me fez uma pessoa melhor, porque eu tive que aprender muitas coisas que eu ainda estou em desafio. E aí, como é que vocês estão aí na frente do Zoom, do PowerPoint, das telas, do YouTube? Como é que vocês estão aí com as plataformas digitais? Eu estou aprendendo. Ainda bem que o Jean me ajuda, gente. Então, vamos lá. O funil de vendas, para quem já fez curso de vendas, para quem já leu vários livros de vendas, para quem já frequentou talvez um Sebrae da vida, né? Não é novidade. E é um material que ele vai te trazer clareza do processo da venda. Você que tem interesse de ser um profissional dentro desta área e fazer dinheiro com as vendas, com a venda direta, e treinar sua equipe a fazer uma interpretação do processo desde a prospecção até o fechamento da venda e até o pós-venda, que é o fim do funil. É muito importante vocês terem um grau de compreensão sobre isso. Eu demorei bastante para entender, mas eu posso te dizer que hoje eu tenho um grau maior de compreensão. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Depois, se houver algumas dúvidas, eu posso estar respondendo aí nos comentários, tá bom? Então, funil de vendas, a gente vai falar hoje do meio. Ontem nós falamos da prospecção. Aí hoje nós vamos falar de apresentação e acompanhamento. Então, vamos lá. Então, isso aqui é o funil, muito prazer, você que ainda não viu ainda um funil de vendas. Esse aqui é o nosso funil, que ele vai trazer assim um caminho, um norte, certo? Então, a prospecção, que é o topo, que é o primeiro passo. Se você errar na prospecção, se as suas emoções não te permitirem a chegar no meio do funil, então estude, assiste a aula de ontem, que tem muito conteúdo lá, e você vai entender quanto é importante você ter uma excelente lista, uma lista definida, o perfil. Então a prospecção está nesse parâmetro, que prospectar não é vender, é relacionamento, é afinidade, é você ter clareza com quem você está falando e o que você vai oferecer. Então, a primeira qualificação em abordagem é uma sondagem. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E a apresentação, o que é que você está resolvendo? Qual problema você resolve com o seu produto? Qual é a saída que você leva para a pessoa para ela abraçar o seu mercado, o seu produto, aquilo que você está levando? Então, e o acompanhamento, né? O acompanhamento é o contato contínuo, aquilo que você vai, seja um acompanhamento de um cliente antigo, tanto quanto o que você abriu hoje. Está tudo dentro do funil. Então, a gente vai falar disso amanhã, tá? Acompanhamento, negociação e fechamento, nós vamos falar amanhã, tá bom? E o pós-venda, que é o importantíssimo. Então, o topo do funil é o aprendizado e a descoberta que seu cliente faz em relação ao seu produto, ao seu serviço do lado do vendedor. Essas etapas correspondem à prospecção e qualificação. Existem pessoas com problema no topo do funil, ou seja, tem poucos prospectos entrando no seu funil e de vendas e observando aquilo que você faz, aquilo que você vende. Então, veja bem, se você tem pouca prospecção, você tem menos volume, menos venda. Se você tem pouca prospecção, você não consegue chegar às suas metas, aos seus objetivos, os ganhos que você necessita para o mês, para suas contas, para suas viagens, para os seus sonhos. Então, assim,
O começo do funil é a prospecção, então precisa ser um volume grande. E por que chama funil? Porque aqui eu faço 100 prospecção para 10 pessoas que vão realmente se fidelizar e ficar. É uma margem, tá? Lembra da vitrine que eu falei ontem, do shopping? Então, são milhões, muitas pessoas passam na frente de uma vitrine, mas poucos fecham a venda. Então, por isso que se chama um funil. Então, existe um processo, né? Existem pessoas com problema no topo do funil, ou seja, tem poucos prospectos entrando no seu funil de vendas, observando. Por exemplo, se só tem 10 prospecção, você vai fazer uma venda, é uma margem, tá? Se você for muito top, você consegue fazer 3. Tá bom? Esse é um funil, não importa qual é a sua vertical de vendas, por exemplo. Em contatos online, os mesmos são chamados de leads, em off e offline, prospecto. Foque nos conceitos e não na nomenclatura de cada etapa. Então, você tem que ter clareza do processo. Não fica ansioso, vai se autoavaliando. Talvez você já faça tudo isso, talvez você já faça, mas você não tem um conhecimento suficiente para identificar em alguém da sua equipe. Identificar na pessoa que você está treinando, identificar o processo desse funil dentro daquilo que as pessoas que estão te assistindo vão identificar e identificar também alguns comportamentos, tá bom? O topo do funil é o aprendizado descoberta, que faz relação do seu produto ao serviço, é o que a gente já falou, que é a prospecção. O meio do funil. É as duas etapas que nós vamos falar, que são o reconhecimento, problema e a consideração da solução. O meio do funil é a hora de você entregar o produto. Eu fiz uma ótima prospecção, já vi qual que é o perfil da pessoa. Aí, agora, o meio que você vai ter a abordagem, a apresentação, a solução que você vai levar para a pessoa. Existem técnicas para isso, tá bom? Toda atividade mal feita no seu processo de vendas, quem vai pagar a conta é o fechamento. E o contrário acontece quando é tudo bem feito, o fechamento é melhor, né? Então, se você não fizer uma boa prospecção e no meio o cliente não entender a sua proposta, o cliente não conseguir compreender o que você quer passar, qual problema você está resolvendo, que solução você está levando. Então, assim, quem vai pagar a conta é o fechamento, né? Quem vai pagar a conta é lá embaixo, o fundo do funil. Então, quando eu vou fazer uma apresentação, eu preciso transmitir confiança para o cliente, perguntar ao seu cliente, né? Fazer perguntas. Quanto tempo você tem disponível para mim? Isso é muito importante. Por quê? Quem nunca, tá? Eu falo por mim, né? Que eu falei para vocês que há 6 anos eu trabalho com venda direta, treinei várias pessoas que nunca venderam nada e depois fez uma explosão de venda. São pessoas que se destacaram, que pagaram suas contas, conseguiram viagens, que nunca vendeu e, de repente, estava lá, né? Batendo meta, ganhando prêmios, mas isso foi tudo um processo, né? Que é o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas quem nunca deixou para entregar a cereja do bolo no final, e quando chegou no final, a pessoa não tinha mais tempo para te ouvir? Nossa, quem nunca passou por esse tipo de frustração? Você está ali falando com a pessoa, fazendo aquela prospecção bacana, você está lá trabalhando, se relacionando, e você não sabe exatamente quanto tempo essa pessoa tem
para te ouvir e você acaba indo embora ou talvez tendo que interromper a sua apresentação e sem a pessoa ouvir o principal, que era a cereja do bolo, aquela situação que ia fazer o seu fechamento. Agora, se você souber o tempo que essa pessoa tem para te ouvir, ficar combinado, e aí fica mais leve, você já sabe, olha, eu tenho 30 minutos para você, eu tenho 40 minutos para você. Se as pessoas não têm paciência para ouvir um áudio de 5 minutos, 3 minutos, é tudo muito rápido, né? Mas uma apresentação de uma abordagem de 30, 40 minutos é um tempo assim muito bacana, mas você precisa perguntar para a pessoa. Numa ligação, que nem na pandemia, a gente tinha que mostrar o plano para a pessoa, talvez um produto, fazer uma abordagem de negócio, uma reunião, você tinha que vender algo para ela, explicar como que ela vai usar, quais os benefícios. Aí eu já pergunto, né? Quanto tempo você tem para mim? Você está muito ocupada? Você tem algum compromisso? Não, Giz, eu tenho 30 minutos para você. Não, até 1 hora tá bom para mim. Então, assim, você já se programa, né? Para você não perder o seu tempo e nem a venda, né? Beleza? Pergunte sempre para a pessoa se ela está disponível, se ela está conectada com você, se o tempo é bacana e você se organiza nos seus processos. O que não pode faltar na apresentação é a história da empresa. Por exemplo, hoje tem muita empresa trabalhando com sustentabilidade, com produtos veganos. É um momento, certo? E quem é essa empresa? Qual a história dela? Qual o diferencial desse produto? Qual o diferencial? É hipoalergênico? É um produto que... você tem que falar os diferenciais e da onde é a origem, né? A qualidade. Você nunca começa sem você falar da história, né? Depoimento vale mais do que apresentação. Então, se você tiver um depoimento, durante essa apresentação que você vai falar, cite alguns relatos que você consiga provar, nunca minta, né? Não invente nenhum depoimento, mas que você consiga trazer essa clareza para a pessoa de experiência, que seja sua, ou alguém muito próximo, ou alguém próximo dela, que o depoimento vai ajudar bastante. Olha, aquela sua amiga, ela já faz uso desse produto e ela gostou muito, ela, né, a sua tia, depoimento, ou eu, a partir do momento que eu passei a consumir esse produto, eu tive vários benefícios e tal. Então, durante a apresentação, traga um depoimento, porque isso agrega e conecta, beleza? Conquistas e suas experiências positivas, é isso que eu estou falando. O que você tiver de experiência positiva traz clareza, crença e uma credibilidade. Então, você precisa também consumir seus produtos. Você precisa ter aquele produto que você mais usa, mais gosta, é muito mais fácil de você vender e compartilhar benefício, tá bom? Você tem intimidade, né? Você tem intimidade. Regras na apresentação. A apresentação não pode ser muito longa, que é aquilo que a gente já falou. Se foi combinado, não seja cansativo. O Jean foi trabalhar com uma pessoa da nossa equipe, uma vez, e eles foram fazer uma venda, ele foi fazer um trabalho de ensinar ele a vender, essa pessoa. É um senhor. E aí ele estava vendendo para um vendedor. Ele estava vendendo para um vendedor. E o cara comprou o produto, né? O cliente. E aí
na hora que ele ficou tão empolgado, ele falou, meu, você vai gostar tanto, porque ele tem esse benefício e tal, e foi falando. Aí o cliente falou assim, você já vendeu, não precisa mais me explicar, eu já entendi que é bom. Então, assim, quando a pessoa fala, eu quero, quanto é, não explique mais, você já vendeu. Porque a pessoa pode desistir da venda de tanto que você fala sobre a mesma coisa. Você já vendeu. Aí depois que você vai fechar a venda, vai entrar o acompanhamento, que é o passo a passo que você vai dar do consumo. Mas faça o seu funil, que é o fechamento, certo? Fez o fechamento, aí você fechou a venda, já resolveu, não canse as pessoas falando, porque você já vendeu. O ideal é ter começo, meio e fim. Então, você vai ter que se programar. Isso tudo é prática, tá? E não é difícil, é prática. Você vai fazendo. Olha, hoje eu consegui respeitar o tempo dela. Ela me pediu 30 minutos, eu consegui vender em 30. Eu consegui fazer a apresentação ou de negócio de produto dentro daquele prazo. Isso é muito importante, tá? E aí você controla, né? Controla a situação. E tem que ter um começo, meio e fim. Isso tudo é prática. Vai treinando com seu marido, com seus filhos, com as amigas, e vai cronometrando o seu tempo. Não enrole, seja objetivo, que eu falei, que às vezes a pessoa... ela, no meio de uma apresentação, ela decidiu que já está dentro. Vai comprar, gostei do produto, é interessante a sua proposta, e aí? Aí você fala tanto que você acaba o quê? Fechando, desconectando, né? E aí a pessoa decide, não quero mais não, que negócio chato, eu não quero. Então, tome muito cuidado, porque isso aí é muito importante, tá? Pratique, pratique, pratique. Faça a autoavaliação. É muito importante, é interessante, é necessário, né? Você ter essa autoavaliação e a humildade de ouvir e assumir que muitas das vezes nós erramos, aprendemos e fazemos de novo. Erramos, aprendemos e fazemos de novo. Sempre. Outra coisa, a gente precisa mudar alguns comportamentos, né? A gente precisa ter a mente aberta para aprender, para entender, para gerar compreensão. Então, hoje eu trabalho um pouco mais diferente do que eu comecei a trabalhar com venda. Eu fui pegando mais macetes. Aí o Jean falava, você é vendedor? Eu falava que não. Mas aí eu vi que eu precisava só de informação, né? Eu precisava de técnicas, que é o que você está fazendo aqui. Ofereça experiência com o produto antes da oferta final. Então, se você tiver condições, por exemplo, mulher tem que sentir cheiro, ela tem que pegar, ela tem que tocar, mulher, ou ela tem uma recomendação muito forte de alguém que indicou, como mãe, tia, amiga, olha, amiga, pelo que eu te conheço, você vai adorar, que é o depoimento que a gente conversou, ou ela tem que tocar, né? Ela tem que sentir, ela tem que ter a percepção de que realmente no toque, no cheiro, em sentir, ela vai conseguir agregar mais esse produto na sua rotina, na sua vida, e compartilhar benefícios só com a experiência mesmo, tá? Cabeleireiro mesmo só compra quando ele pega, quando ele toca, quando ele sente, quando ele cheira, quando ele vê o cabelo pronto. Dificilmente a gente compra um produto sem ver o resultado, né? Então, ofereça uma experiência, porque isso agrega bastante. Nós estamos falando aqui
de venda. Tem uma empresa que ela oferece experiência nas suas lojas. Não quero falar de marcas hoje, não quero... Mas tem uma loja no shopping que os aparelhos estão disponíveis para os clientes usar. São experiências, entende? Agora vamos falar do follow-up, que é o acompanhamento. Algumas pessoas demoram a tomar decisões e você precisa respeitar isso. Principalmente quem tem uma personalidade introvertida. A pessoa introvertida, ela vai pesquisar, ela vai perguntar para pessoas de confiança dela, ela demora para tomar uma decisão. Agora, o sanguíneo, o colérico, eu gostei, estou dentro. Eu quero esse produto, eu acho que esse negócio para mim vai dar certo, eu quero, eu preciso, entende? Então, assim, algumas pessoas vão demorar para tomar decisões, mas você precisa respeitar tudo isso, tá? Não repara que a cachorrinha está ali latindo, mas é assim mesmo. Precisam ver, ou seja, várias vezes. Tem pessoas que precisam ver e ouvir várias vezes, entendeu? Ver e ouvir várias vezes para tomar decisão. Faça perguntas abertas, faça perguntas abertas. O que mais gostou? O que você mais gostou? Sempre no fechamento, no acompanhamento ali, que você fez a apresentação, e aí você vai acompanhar as emoções da pessoa, certo? Aí você vai falar assim, do que você mais gostou? Aí ela é uma pergunta aberta. O que é uma pergunta fechada? É quando a pessoa ela te responde só sim ou não. Então, evite esse tipo de pergunta, né? A não ser que você faça uma pergunta, aquelas perguntas que a gente acha que é idiota, mas é só para a pessoa dizer sim, né? Que o seu dia hoje seja maravilhoso, sim? Aí a pessoa vai falar sim, né? Sim, que o meu dia seja ótimo. Então, é uma pergunta que você já sabe que ela vai responder um sim. Mas as perguntas abertas, elas vão te trazer uma clareza e a pessoa vai responder realmente o sentimento dela. O que ela absorveu ali na sua apresentação? O que ela sentiu? Ela tem alguma objeção? Tem alguma pergunta, né? Então, você vai conseguir conectar e tirar alguma informação melhor. Já as abertas têm chance de descobrir as objeções do cliente. Nunca fale mal de outras empresas. Isso desconecta muito, tá? Eu não conheço o produto que você está me falando, mas eu te garanto sobre o que eu tenho de experiência com a minha linha, com o meu produto, tá? Então, assim, tudo que a gente menos quer é que a pessoa se desconecte de você. Você está no meio do funil. Você prospectou, você fez a apresentação, e você está acompanhando as emoções dela, para depois você fazer um fechamento. Então, se no meio essa pessoa se desconectar, não vai ter fechamento. Quem pergunta está no controle da venda, né? Então, a gente tem que aprender a fazer pergunta. Tem que aprender a fazer pergunta. Muitos livros falam sobre isso, tá? No acompanhamento, pode existir bastante objeções, mas tem autoridade em conhecer o seu produto e gera confiança. As objeções não significa que a pessoa não quer o produto. Venda é emocional. Esse é o tema do nosso treinamento. Venda é emocional. Quando a pessoa, na hora que você está fazendo esse acompanhamento da apresentação e ela entra com objeção, não significa que ela está dizendo não. A maioria, eu mesmo era assim. Quando a pessoa falava alguma objeção, eu já, ixi, meu Deus, já era. Não vai rolar. E aí a minha energia caía,
minha energia caía, eu já ficava nervosa, já ficava ansiosa. Não pode, não pode. Fale todas as vezes que você pensar numa objeção, você vai dizer para você, objeção não é não, não é não como resposta, objeção é dúvida. Fala para você aí, ó, objeções são dúvidas. Tenha ferramentas com informações importantes que deixará o seu cliente seguro da compra, que é a segurança da pessoa sobre a qualidade do seu produto, a qualidade da sua entrega e que você está resolvendo um baita problema dela, né? Por exemplo, eu vendo linha skincare, né? E o meu protetor solar não fica grudando, ele não é oleoso. Então, eu resolvi um problema, porque ela não encontrava nenhum creme que não deixasse um protetor solar, que não deixasse a pele colando, mais oleosa, se é uma pele acneica. Então, assim, eu resolvi um problema, né? Regras do acompanhamento. Não confie no seu cérebro. Utilize aplicativos. Como que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro é o seguinte. Hoje você está aqui, né? Pelo horário da manhã, você está recebendo essa informação. Se você sentiu alguma emoção, é mais fácil para o seu cérebro gravar. Por isso que traumas gravam rapidamente, que ficam nas memórias do subconsciente. Quando você sente a sensação, vem aquela sensação de que aquilo aconteceu naquela hora. Então, porque houve um forte impacto emocional, certo? Se você sentir agora algum tipo de emoção nesse treinamento, vai ser mais fácil, tá? Mas quando você não dorme bem, para toda a rotina do seu dia, se você não dorme bem, se o seu cérebro não tem um sono tranquilo, alguns tipos de alimentos atrapalham o seu sono quando você consome depois das 19 horas, e aí o seu cérebro não tem tempo para gravar a informação. Se você não chegar no nível do sono REM, o seu cérebro não grava. E aí o que acontece? Você vai esquecer de muitas coisas que você teria que fazer no dia seguinte. Então, não confie no seu cérebro, porque ele vai gravar o que ele achar importante. E muitas coisas não vão ficar registradas, porque não tiveram forte impacto emocional, porque não era, ele achou que não era importante, aquela noite não foi fácil, as pessoas que não dormem bem, que não têm esse sono reparador, ela tem uma memória mais curta. Então, vamos usar os aplicativos, vamos usar o Excel, o aplicativo de bloco de notas. Então, anote tudo, como foi o comportamento desse cliente, se ele desistiu da compra, qual é o perfil, o que você sentiu. Eu tenho um grande líder que nós, dentro da nossa liderança, que ele anotava tudo, ele infelizmente faleceu, né, Henrique Almeida, e ele tinha assim tudo anotado. O Henrique Almeida, ele tinha tudo anotado, o sonho da pessoa, o resumo da conversa, sabe? Então, assim, são técnicas que funcionam e nós aprendemos com grandes mentores, né? Então, eu digo para você, no bloco de notas, anota lá, a minha cliente Maria, ela gosta muito dessa linha, ela gostou, me pediu para dia 10 eu ligar para ela, porque ela vai ter dinheiro esse dia, o cartão dela vira. A gente que trabalha com cliente, tem cliente tudo quanto é perfil, né? Então, nunca termina uma reunião sem agendar o próximo encontro. Sempre. Olha, então, tá, você vai pensar, você vai falar, e é importante você saber quem compra, quem fecha a compra também,
né? De repente você vai no estabelecimento grande fazer uma proposta, quem que fecha a compra? Para você não perder seu tempo, para você não perder a sua energia que você se preparou para entrar dentro do estabelecimento, para fazer aquele negócio. E venda é isso aí, gente, é energia de verdade, é emocional. Então, assim, procure saber quem é que fecha a compra, né? Quem que é o responsável pelo setor de compras? Então, você já vai direto na pessoa para resolver isso. E sempre procure agendar a próxima reunião. Então, eu posso te ligar na próxima terça, eu posso estar aí com você na semana que vem, de manhã ou à tarde, o que é melhor para você, né? Então, isso são regras de um acompanhamento de acordo com o andar da conversa, do que você vai fazer, beleza? E aí, gente, vocês estão aprendendo muito? Eu estou falando muito rápido, como é que tá? Me compartilha aí. As objeções no acompanhamento. Objeções não são rejeições, são dúvidas. O dia que eu entendi isso, mas deu um boom na minha cabeça. Falei, então, que legal. Então, objeção não é uma rejeição, ela é dúvida. Então, ótimo. Isso eu já vou desprogramar da minha mente. Então, quando ele faz uma objeção, ele está fazendo uma pergunta, ele está com dúvida. Perguntar muito não é rejeição, são dúvida e medo de inseguranças. As pessoas têm medo do novo, de um produto que ela não conhece, de uma troca de marca, ela está acostumada a comprar uma marca e aí você leva uma proposta diferente, então ela vai ter dúvidas, mas se eu usar esse produto a partir de hoje, será que eu vou ter os mesmos resultados? Então, interprete como uma insegurança e não como uma rejeição. Conheça o nível da consciência do seu cliente em relação a ele precisar do seu produto, né? A pessoa tem que se ver usando o seu produto. Por isso que nós precisamos usar, as empresas mostram a experiência do produto. Quem toma uma cerveja e vê lá o copo trincando, geladinho e tal, espumosa e tal, você vai se ver bebendo, você sente o paladar, se você conhece a cerveja, você sente o cheiro. Então, isso são memórias que o seu olho vê e o seu corpo sente. Então, você tem que levar a pessoa até esse contato com o seu produto, ela se vê, leva ela no nível de consciência. Principais objeções são tempo e dinheiro. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Quando você vai levar um negócio, né? Uma prospecção de negócio. Ou a pessoa fala que não tem dinheiro. Aí você diz assim, se não for o dinheiro, existe outra objeções? Existe outra objeção? Porque às vezes a pessoa fala isso para... Aí você tira a objeção, ele vai trazer uma outra decisão, né? Então é uma técnica, beleza? E eu acredito que o meio é mais importante que o fim. Como assim? Porque o meio do funil é a decisão da compra. Então, você tem que entender que o funil tem o começo, o meio e o fim. O fechamento é top, mas houve um trabalho já, né? E eu quero aqui encerrar e te agradecer e te parabenizar por você estar aqui comigo, assistindo esse treinamento, me acompanhando esses 2 dias. E eu vou dizer para você que tudo mudou para mim com as experiências que eu tenho e com o conhecimento que eu adquiri
nos meus resultados, na minha vida, no meu negócio, e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Esse canal aqui é Saúde, Beleza e Empreendedorismo. E nós vamos abrir semana que vem uma novidade muito bacana, que são dos meus projetos desse canal do YouTube. Fica comigo. Eu quero ter retorno de vocês aí. Todos têm o meu número do meu WhatsApp. Se precisar falar comigo, pode me chamar. E eu quero saber que vocês tiveram excelentes resultados, fizeram a sua lista de tarefas, e a tarefa de hoje é qual? Se fazer a autoavaliação. Como que você lembra o que você precisa melhorar? Quais são os seus... A lição de casa hoje é: quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Quais são os pontos fortes e quais são os seus pontos fracos? O que você não tem feito dentro de prospecção, de acompanhamento e avaliação? E aí? Faz essa anotação, seja justo com você e bora para a corrida do topo. Nós juntos chegaremos aos melhores níveis, tá bom? Um beijo, um abraço, Deus que te abençoe e que amanhã nós estamos aqui de novo nesse treinamento top que todo mundo está me dando feedback que está amando. Deus abençoe. Sucesso!